O ONS nasceu para ser uma organização técnica. Com uma capacidade de engenharia, de operação do sistema muito forte. O ONS é o grande maestro de uma orquestra, né? Lá atrás, quando a gente discutiu como seria o setor elétrico brasileiro, que a gente optou por esse modelo onde o ONS é responsável pela operação do sistema, foi extremamente desafiador e hoje em dia é um modelo que se prova como muito importante, necessário e eficiente. Falar de ONS é falar de uma história de superação, uma história de sucesso, uma história de inovação, uma história de dedicação e da própria história do setor elétrico brasileiro. O surgimento do ONS, juntamente com a ANEEL e a Câmara de Comercialização de Energia, o que trouxe essa dinâmica de um sistema elétrico que atrai investimentos, porque ele tem uma agência reguladora independente, um operador nacional do sistema elétrico também independente e uma Câmara de Comercialização responsável pelas operações de liquidação de vendas de energia. E a ANEEL apoia o ONS e contribui o que precisar, a gente está junto nisso. É uma missão complexa que vem ganhando complexidade ao longo do tempo. O ONS tem um peso tão grande, uma importância técnica, uma competência tão grande que ele influencia também os tomadores de decisão e mudanças necessárias no setor. E eu acho que nesta gestão, nos últimos 3 anos, nós procuramos mudar um pouco. Não diminuir essa capacidade técnica, essa competência técnica, mas abrir mais o ONS. Transformar o ONS numa entidade em que possa se comunicar com a sociedade, mostrando o que faz, mostrando como faz, mostrando por que faz. E mais do que isso, mais do que transparência, que é um grande valor para nós buscamos também uma troca de informações com toda a sociedade. Particularmente hoje é um dia que a gente acha que é um dia especial, que é um dia que a gente tem a oportunidade de conversar mais proximamente com vocês. Então a gente precisou se adaptar, a gente precisou se modernizar, a gente entrou em redes sociais para que a gente pudesse explicar o que a gente fazia de forma mais fácil, de forma mais simples e de forma assertiva. A questão de uma estratégia de sustentabilidade, eu desde o início percebi que a gente precisaria ter essa prática dentro de casa. Não faz mais sentido uma organização, por mais técnica que seja, não ter uma estratégia de sustentabilidade que não olhe as questões ambientais, as questões sociais, as questões de governança da organização como um todo. No mundo todo, essas 3 áreas elas se consolidaram nas 3 letrinhas ESG, Environment, Social e Governance. Nós traduzimos isso para o ASG, Ambiente, Sociedade e Governança. Tudo o que a gente faz tem que estar envolvido em algumas dessas 3 atividades. Fui convidada para implantar o programa e o primeiro movimento que a gente fez foi um aculturamento da casa. Os desafios a gente tem aí na questão de gestão predial, né? A gente E aprovamos em 2021 a primeira estratégia do ONS e nós dividimos em 3 pilares. O ONS mais humano, entendendo que a gente precisa se humanizar primeiro para atender uma agenda ESG. A importância de ampliar a diversidade nas organizações é enorme. Então a gente verifica cada vez mais que a gente só consegue resultados
consistentes e eficientes quando a gente tem opiniões diferentes. Eu acho que é na divergência que está a nossa força. Quando a gente trata as diferenças e a gente incorpora as diversidades na nossa organização, a gente tem opiniões de pessoas que têm repertórios completamente distintos, com histórias de vidas diferentes que podem contribuir sobremaneira nos resultados da empresa. A gente tem hoje uma meta, que é de toda a casa, de que a gente vai assegurar pelo menos um participante do grupo minoritário entre os finalistas selecionados, entre os 4 selecionados. A gente de fato acredita que a diversidade agrega valor. Nós temos hoje no ONS programas de grupo de afinidades de mulheres, equidade de gênero, equidade de raça. Nós temos o grupo Mulheres à Beça, que já caminhamos há 2 anos. Mulheres à Beça é muito interessante porque esse grupo surgiu de um grupo de mulheres que se organizaram fora do horário, né, de trabalho. E era um grupo pequeno, de aproximadamente 10 mulheres. E aí a gente resolveu tomar um vinho e discutir pautas importantes para a organização em que a gente pudesse contribuir dentro dessa pauta da diversidade. Esse nome também, para a gente, é muito importante, do Grupo Mulheres à Beça, porque ele é uma homenagem a uma mulher, uma grande mulher, a Ângela Bessa, que foi assessora da Diretoria de Assuntos Corporativos e que, infelizmente, ela veio a falecer de Covid. Então, esse nome é em homenagem a Ângela Bessa, que sempre defendeu essa pauta dentro da organização. E temos o grupo Garra, né, que é o grupo de afinidade racial. A gente encontrou um espaço dentro da organização, a gente encontrou um incentivo. Se hoje a gente entende que não está exatamente da forma como a gente gostaria, a gente consegue enxergar uma estrada para que isso aconteça, a gente consegue de fato ver um incentivo, um patrocínio da alta liderança para que a gente consiga caminhar nessa direção. Com a gente preparado, a gente vai para o ONS Mais Verde. O ONS Mais Verde é um convite para a gente fazer além do que a gente faz. É operar o sistema, sim, mas ver como é que a gente pode atuar, principalmente para a questão da mudança climática, da transição energética, e tendo um prédio cada vez mais net zero, né? Com reciclagem, com reutilização de produtos, questão da descarbonização dos nossos prédios. A gente tem todo um trabalho aí de gestão de resíduos sólidos, a gente tem uma preocupação junto aos fornecedores de trazer para eles a questão da responsabilidade socioambiental, né? Então a gente também tem uma contratação de energia limpa no ONS, né? Então a gente não só promove, motiva, mas também a gente é um exemplo, né, de organização que contrata energia limpa. E aí então a gente estaria preparado para ir para a sociedade, a ONS Mais Social. O primeiro movimento é o ONS de Portas Abertas, a gente convida toda a sociedade a conhecer o que a gente faz. Principalmente o nosso entorno. Que prédio aquele que está ali com a sigla ONS, a gente convida a população para conhecer a nossa função, conhecer o centro de operação, conhecer as nossas atividades. Quando a gente olha no papel social do operador, a missão do operador, ela já é uma missão social, que é permitir o acesso a um país da utilização da energia com segurança e ao menor preço possível. Isso é uma missão de responsabilidade social. Então você tem dentro do eixo social os projetos culturais, a possibilidade de você juntar as competências do operador, a competência da comunicação, a competência da área financeira, em prol do social. O que é bacana na nossa relação com o operador é que a cada ano, diferentemente das grandes corporações privadas que determinam como será o investimento, que define a lógica de parceria com a sociedade civil,
com o operador a dinâmica tem sido bem diferente. Assim, a gente tem tido a oportunidade de discutir as necessidades para o próximo ano, de discutir os objetivos e aquilo que está planejado para a qualificação da nossa ação, e o ANS tem sido bem aberto a essa possibilidade de modelar com a gente a consequência e a importância do investimento que faz aqui. O legado que nós pretendemos deixar, permitindo que as outras contribuições da sociedade também sejam aceitas dentro do ANS e que o nosso papel dentro da sociedade ele possa se estender através dessas nossas ambições da nossa estratégia de ESG, ou seja, um ambiente mais humano, um ambiente mais verde e um ambiente mais social, mais abrangente para toda a sociedade brasileira.